O Senhor está nesse lugar, igreja. Você já pode sentir a atmosfera espiritual reinando nesse lugar. Aleluia, eu espero que Deus já tenha falado contigo desde o momento que você entrou. Porque Ele já tem falado comigo. Tem falado no meu coração e eu tenho certeza que tem falado no seu coração também. Deus tem algo a realizar e a fazer ainda nessa noite em tua vida. E nós pedimos a Deus que sejamos um simples instrumento dEle, para que Deus possa falar ao teu coração. Amém? Eu quero que você sentar nessa noite. Aleluia. Quero, desde já, agradecer essa oportunidade ao meu querido apóstolo William. Ele já nos apresentou. Sou o pastor Alan Soares, do Ministério Profético da Fé ali em Éden. O William foi presidente do Conselho de Pastores. Nós batalhamos muito por essa obra aqui em Meriti. Deus tem abençoado grandiosamente desde então. Eu queria muito que minha família estivesse nessa noite aqui, mas a culpa foi minha. Eu não convergi a agenda ministerial com a agenda familiar. E aí, eu tive um probleminha. Eu tenho uma nora que está colando grau hoje. Mas eu só soube domingo, que seria hoje. E eu confundi. E você já tinha me dado 2 datas para escolher. E eu escolhi hoje. Falei, não. Deus é bom. Mas nós vamos estar lá junto com o meu amigo. E aí fiquei devendo um jantar para ela. Vamos pagar depois isso aí. Não. Aleluia. Foi bom demais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nós sabemos que a obra de Deus não é fácil, né? E o que eu quero trazer aqui para a meditação dos irmãos, você coloca para mim aí, é uma passagem bastante conhecida, que possivelmente não vou trazer nada de novo para você. Eu apenas quero trazer à sua memória alguma coisa, para que você entenda que você está nesse lugar, que Deus te trouxe para a sua casa, que Deus te resgatou, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ih, pastor, eu já sei disso. Mas talvez eu venha aqui hoje para sacudir você, sacudir a sua cabeça, para dizer, olha, esse propósito continua de pé. Deus não desistiu dele, não importa as circunstâncias, não importa o que você tenha passado, não importa se você está fraco, se você está forte. O propósito que Deus tem na sua vida continua de pé. Eu quero que você entenda isso. A passagem que nós vamos nos basear nessa noite, eu vou acompanhar com você apenas o versículo, e depois nós vamos estar. Diz assim, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, o que fazes aqui, Elias? Amém? Irmãos, essa passagem ela conta uma história de um homem, um grande servo de Deus, de origem simples, porém Deus o chamou para uma obra gigantesca. Elias foi levantado por Deus para falar tanto a pequenos como a grandes, a servos como a rei. Deus levantou ele
com uma voz profética como nunca antes havia levantado alguém. E aí, Elias passou a viver um momento especial da sua vida com Deus. Elias era habituado a viver o sobrenatural de Deus. Ele começou a viver o sobrenatural de uma maneira tremenda, irmãos. Tremenda. Por diversas vezes Elias manifestou o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Por diversas vezes as pessoas o acompanharam e o viram operando milagres, fazendo coisas tremendas, até mesmo ressuscitando mortos. E aí nós vamos destacar aqui que alguns acontecimentos que de repente antecederam esse momento que nós acabamos de ler aqui. No capítulo 17, já lá no versículo 1, 2 capítulos antes daquele que nós lemos, nós vamos encontrar uma declaração de um homem, dizendo assim: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias estava decretando que não choveria sobre a terra. Que isso, gente? Como é que um homem pode fazer um decreto desse? Como é que um homem pode falar uma coisa dessa? Se chovesse, e aí? Ele fez esse decreto e ficou 3 anos e meio sem chover. Foi também nesse período que houve uma grande perseguição a ele, através do rei, do momento que era o rei Acabe. Mas foi nesse momento também que Deus o abençoou poderosamente. Ele foi sustentado pelo Senhor de maneira extraordinária. Deus usou uma viúva, lembra da passagem de viúva de Serepta, que sustentou no momento de dificuldade, protegendo, o escondendo. Passou um período, Elias foi lá e avisou o rei que voltaria a chover. Mas primeiro, ele havia proposto um desafio aos profetas do rei. E aquele desafio daqueles profetas que atuavam como sacerdote da rainha Jezabel, uma mulher má, Elias propôs que colocasse no altar um holocausto e clamasse cada um ao seu Deus. E o Deus que respondesse por fogo e consumisse, queimasse o holocausto, esse seria Deus. O pessoal achou legal, o povo gosta dessas coisas. E aí foi todo mundo para ver o que ia acontecer. E diz que os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o início da tarde ao seu Deus, e nada acontecia. Dilaceraram-se, jogavam sangue sobre o altar para ver se Baal atendia. Nada aconteceu. E aí, Elias falou: agora é meu momento. Foi lá, arrumou o altar e disse que quando ele começou a clamar a Deus, veio fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu tudo que estava em volta, e as pessoas extraordinariamente olhando aquilo, assustadas, glorificavam e diziam: só o Senhor é Deus. Elias, acostumado com o sobrenatural, Elias estava acostumado com as coisas acontecendo de maneira milagrosa. Elias parecia um homem a palavra não saiu. Um homem invencível. Ele parecia ser um homem que não temia nada nem ninguém. Era um camarada que avançava. Quando ele falava, Deus agia, Deus atuava.
E agora o povo glorificava a Deus. E talvez no coração e no sentimento de Elias, que depois daquela demonstração de poder de Deus, talvez o rei e a rainha se quebrantasse diante do Senhor e falasse: realmente é um Deus tremendo, poderoso, assim como o povo se quebrantou. Mas não foi isso que aconteceu. Quando chegou a notícia de que Elias havia vencido o desafio, e depois de vencer o desafio, Elias manda que matassem os profetas de Baal, que seriam os profetas da rainha. A rainha baixa um decreto e falou: olha, colocou a cabeça de Elias a prêmio. Diz que Elias deveria ser morto. E essa notícia chega até Elias. E todo mundo esperava, de repente, uma posição diferenciada daquele homem de Deus que tinha acabado de orar e fogo caiu do céu. Mas Elias também era homem, também era gente. Elias também tinha sentimentos. Elias também era uma pessoa que tinha seus momentos de fraqueza, de dificuldades. Ele não compreendeu muito bem o que estava acontecendo. E em vez de enfrentar aquilo, Elias faz uma coisa que de repente ninguém que ali estava poderia entender. Elias foge. Talvez o instinto de sobrevivência nosso, do ser humano, né? Por mais crente que você seja, você sai numa rua e de repente começa um tiroteio. Irmãos, a perna corre sozinha, você não precisa dar ordem. Ela vai, é o instinto de sobrevivência. Depois tu fala: em nome de Jesus, Senhor, mas já está na outra esquina depois. Né? E Elias, talvez, por esse sentimento, partiu. Irmãos, aquele homem que orou a Deus e Deus derramou fogo do céu, agora saía sem destino, fugindo de uma promessa de morte da sua vida, talvez frustrado por não ter conseguido o êxito de ver o quebrantamento do rei e da rainha. Não se sabe, mas Elias entra num espírito de quebrantamento. Ele começa a ficar ali pensativo, e o sentimento que vem até ele chega a ser um sentimento de morte. Ele estava arrasado. E o povo que dava glória a Deus quando o fogo caiu do céu, isso é muito fácil, né? Quando a gente vê as coisas de Deus acontecer, os milagres acontecer na nossa vida, a gente dá glória a Deus, a gente levanta a mão, a gente convoca culto de ação de graça. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Às vezes você pode não estar vendo ainda Deus fazer na tua vida o que Ele quer fazer, mas não deixe de crer na promessa que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Aleluia! Elias vai por um ponto mais alto, anda quilômetros, irmãos, quilômetros, até chegar ao monte, o monte de Deus. Parece que a depressão já estava tomando conta do coração e da vida de Elias, e começa a haver sinais que parecia ser para nós de repente irrelevante, mas para Deus, Deus começa a olhar a Elias e começa a ver que Elias não estava bem. Mas Elias não consulta o Senhor. Ele vai simplesmente. Você vê nos capítulos anteriores todas as decisões que Elias ia fazer,
Diz a palavra do Senhor, e Elias consultou ao Senhor. Era comum isso. Mas agora, ele tão envolvido com seus próprios sentimentos, não consulta a Deus e vai. Irmãos, aí Elias entra numa caverna e fica na caverna ali, afastado de tudo, de todos, pensando na afronta do inimigo. Como é que a rainha, mesmo sabendo de tudo que Deus fez através da vida de Elias, faz um decreto desse? Irmãos, o inimigo, ele sempre vai te afrontar. Quando Jezabel tomou conhecimento do que havia acontecido aos profetas de Baal, ela não quis saber se fogo caiu do céu. Ela falou, eu vou matar esse homem. Irmão, não importa tudo que você já fez para Deus, sabe? Não importa se você já foi um grande evangelista, se você já foi um grande pregador, não importa se você sobe aqui, ministra, que você tenha um cargo importante na igreja, não importa, o diabo não quer saber nada disso. Ele vai querer te afrontar, te enfrentar e fazer você ter dúvida do seu chamado. Não pense que você é melhor do que Elias. Elias estava afrontado, Elias foi perseguido. Mas, irmãos, ainda que isso aconteça com você, não pergunte o porquê, mas tome a decisão correta. Não saia da direção de Deus. Não saia da direção que Deus tem dado à sua vida. O mesmo Deus que te protegeu, o mesmo Deus que te sustentou, o mesmo Deus que esteve com você até agora, é o Deus que continuará nos dando vitória. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente procura com isso afastar toda a depressão, toda a dor, todo o sentimento que o diabo tenta colocar de que ele não está contigo. E não existe, irmãos, nada do que é pior para nossas vidas como servo de Deus do que o sentimento de abandono, que Deus de alguma forma nos abandonou. Ele estava vivendo esse drama, achando que de repente estava sozinho naquela situação. E aí envolvido naquela caverna, Elias começa a esperar. De repente, alguma coisa vai acontecer. E ele fica ali, distante da posição que Deus havia estabelecido para a vida dele. Cuidado, irmãos. Não se afaste da posição que Deus estabeleceu para a sua vida. Não se afaste do lugar que Deus quer para você. Não vá para onde Deus não mandou você ir. Elias foi chamado para profetizar para reis e para nações. Mas quando ele entra nesse processo, o que acontece? Ele sai da onde Deus mandou e vai para onde Deus não havia estabelecido para ele ir. Ele vai para longe. E quando a gente começa a se distanciar de Deus, a gente começa a se distanciar também dos seus propósitos. Elias começa a se distanciar dos propósitos de Deus, sabe? Quando a pessoa começa a se enfraquecer, quando a pessoa começa a se sentir para baixo, quando a pessoa começa, o diabo de repente tem convencer a pessoa de que ela já não é mais tão amada, mais tão querida, mais tão cuidada por Deus, ela começa a se distanciar dos propósitos. E se distanciando dos propósitos, você começa a se distanciar da igreja. Você começa a se distanciar das orações.
Você começa a se distanciar dos cultos. Você começa a se distanciar dos grupos, dos departamentos. Irmãos, o diabo aproveita essas oportunidades para esfriar o nosso coração, esfriar a nossa vida. E aí já não conseguimos mais assumir os compromissos que Deus estabeleceu para a gente. E aí começa o isolamento pessoal. O isolamento pessoal é terrível. Diz que Elias, ele deixa o seu moço que o acompanhava sempre e foi sozinho para a caverna. Ele se isola de tudo e de todos. Porque você isolado, não tem quem estenda a mão para você, não tem quem te dê uma palavra de vitória, não tem quem te convide a ir ao culto, não tem quem faça com que você volte a orar, venha clamar. Você fica isolado, irmãos. Você se afasta, você perde a visão daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Cuidado para não se isolar. Principalmente se isolar daqueles que te conduzem para o altar. Principalmente se isolar daqueles que conduzem para a casa do Pai. E aí, Elias começa a ficar vulnerável. Ele fica vulnerável àquela situação. Ele chega a pedir a morte. E aí ele fala e começa a se lembrar de que nem os pais dele mereciam aquela situação. E ele começa a se sentir depreciativo em tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele acha que tudo que ele fez já não vale mais a pena. Não valia mais a pena. Mas Deus não havia esquecido de Elias. Assim como Deus não esqueceu de nenhum de nós, irmãos. E não esqueceu de você. Deus não esqueceu dos nossos problemas. Deus não esqueceu das nossas causas. Não esqueceu da sua oração. Mesmo que o seu esposo ou sua esposa nem conheça a sua oração, Deus conhece a sua oração. E tal como Elias, aleluia, Deus encontra ele naquele momento de dor, de confusão, de esfriamento espiritual. Mesmo uma pessoa acostumada a viver momentos espirituais tremendo com Deus, Elias prova que qualquer um de nós pode de uma hora para outra esfriar. Mas isso não significou que Deus se esfriou com você. Ainda que você de repente tenha se esfriado com Ele. Ou com os propósitos dele. Porque os problemas fazem isso com a gente. As dificuldades fazem isso com a gente. As lutas dentro de casa fazem isso com a gente. Mas os problemas que nós passamos no nosso trabalho, os problemas que nós passamos no nosso casamento, os problemas que nós passamos com terceiros ou com a igreja, nada tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Aquilo que Deus estabeleceu está muito acima e além disso, irmãos. E aí depois de tudo isso, Deus encontra Elias. Depois de toda aquela caminhada, talvez quase 300 quilômetros de caminhada. Elias agora está depressivo, jejuando. E aí Deus chega para ele, encontra ele na caverna e faz uma pergunta para ele. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Não era para você estar aqui. Você não precisava ter feito essa caminhada toda. Você não precisava ter sofrido tanto. Você não precisava ter passado por todos esses sentimentos no teu coração. Mas como nós, irmãos, Elias também tinha uma boa desculpa. Como nós, Elias também tinha uma palavra para Deus,
para justificar a sua fraqueza, para justificar suas ações, para justificar o seu esfriamento, para justificar o seu distanciamento. Ele tinha uma desculpa. Ele fala: eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Isso é verdade. O zelo que ele tinha pelo Senhor era verdade. Ele falou: olha, eles derrubaram os teus altares. É verdade. Eles mataram os seus profetas à espada. Verdade. Ele fala: e eu só que fiquei. Não era verdade. Deus falou para ele: eu tenho preservado 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho. Tem gente que está orando por você. Tem gente que está clamando por você. Tem gente que está intercedendo por você. Aleluia. E aí, Elias na caverna nos ensina que nós não podemos nos esconder atrás de justificativas para estabelecer o nosso distanciamento do poder e da graça de Deus. E aí Deus restaura Elias na caverna, irmãos. Embora Elias tivesse agido pela aparência, em vez de agir pela fé, Deus o restaurou. E Deus lhe preparou para terminar o seu ministério de uma maneira extraordinária. E aí, ele chega à porta da caverna e Deus fala com ele: Elias, sai daí. Aí não é o teu lugar. Vai e unge Azael como novo rei da Síria. Unge Jeú como novo rei de Israel. E unge o jovem Eliseu como seu sucessor na escola profética de Israel. Essas 3 ordens confrontavam com o estado depressivo de Elias. O profeta havia fugido com medo. O profeta estava assustado por causa da ameaça da rainha. Mas ele deveria saber que aquele casal só continuaria no poder se Deus permitisse e quisesse. Porque Deus não só controla o trono de Israel, mas Deus controla todos os outros lugares, todos os outros tronos, todos os outros reinos. A caverna não era um lugar para o homem nem para a mulher de Deus. Ou seja, o distanciamento do Senhor não é um lugar para você, não é um lugar para nenhum homem de Deus. Aleluia. Por isso Deus perguntou para Elias: Elias, o que fazes aqui? Ele deu uma lista de justificativa. E talvez ele esperasse uma resposta da parte de Deus. Depois de tudo aquilo que ele justificou, ele esperava uma resposta. Talvez você tenha justificativas boas também para Deus. Senhor, meu filho impede de fazer a tua obra. Senhor, o meu marido não me deixa fazer a tua obra. A minha esposa me atribula e eu não consigo buscar a ti. Eu tenho um trabalho muito cheio. Eu não consigo chegar a tempo para buscar a tua face. Irmãos, nós somos especialistas em darmos boas desculpas para Deus, para não realizarmos aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. E aí ele esperava uma resposta de Deus. Talvez você esteja nessa situação, justificando para Deus alguma coisa, esperando de Deus o quê? Uma resposta. Mas sabe o que aconteceu? Deus não deu uma resposta. Deus novamente perguntou a ele: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Então, irmãos, nessa noite, eu quero te perguntar. Olha para a sua vida. Olhe para você. Olhe para a tua espiritualidade.
E eu quero te perguntar, o que fazes no lugar que o Senhor não te colocou? O que fazes no lugar onde o Senhor não te ordenou que estivesse? E o Senhor disse, volta. O Senhor disse para Elias, volta. Deus está falando com cada um de nós, volta, irmãos. Volta ao lugar de jejum. Volta para o lugar de oração. Volta para o lugar do temor. Volta para o lugar onde a obediência a Deus. Volta! Elias tinha muitos compromissos com Deus. Elias tinha um amor gigantesco pelo Senhor. E mesmo assim, houve um momento em que ele balançou de um lado para o outro. Isso não está errado. Isso aí, irmãos, não é o problema. O problema é a gente continuar aonde Deus nos colocou. E aí, Deus não questiona o que Elias havia falado. Mas Deus manda ele voltar. Você foi sem a minha autorização. E agora eu te mando, volta. A obra continua. A obra tem que ser feita. As coisas ainda vão acontecer. Aleluia! Até quando você vai ficar tentando torcer a verdade, irmãos, para situações que você se distanciou daquilo que Deus estabeleceu? Deus está vendo. E só Deus sabe a verdade de nossas vidas. Deus sabe quando nós estamos sentados no sofá no dia que a gente podia estar na célula, assistindo TV em casa. Deus sabe que no dia do culto é o dia que a gente marcou para sair, para ir para o shopping, para ir para a festa, para fazer supermercado. E aí Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não era aqui que você tinha que estar, não. Ei! Deus está vendo. Quando a gente se reúne para falar mal da nossa liderança. Deus está vendo. Quando a gente se reúne com as pessoas que não professam a mesma fé que nós. E sentamos na roda dos escarnecedores. Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Hein? O que você está fazendo aqui? Deus está vendo, irmãos. Você frequentar lugares que Deus não mandou você ir. Você está em lugares que o Senhor não estabeleceu para a tua vida. Deus está vendo você dando atenção demais para aquele amigo ou amiga que você sabe a real intenção dela com você ou dele com você. E aí Deus te pergunta o que você está fazendo. Elias era homem como a gente. Aleluia. Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós. Por isso que o Senhor diz para você, irmãos, nessa noite, volta, irmãos, volta. Não importa o quanto você foi, quão distante você foi, mas volta. Não importa se você já desistiu, porque tem coisas que a gente às vezes desiste, o nosso coração abandona. A gente fala, não dá mais, eu não quero mais. De repente você já desistiu da tua casa, desistiu da tua família, já desistiu do teu casamento. Falou, não dá mais, eu não quero mais, acabou. Eu quero ir para um outro canto. Viver um outro propósito, uma outra coisa. Mas Deus tem te convidado, volta, irmãos. Volta a acreditar que Ele está no controle. Volta a acreditar que a mão dele está sobre a sua vida. Volte a acreditar que Ele é que controla tudo aquilo que nós fazemos. Volte a acreditar, irmãos, no milagre. Volte a acreditar que Deus é Deus.
O Senhor não te mandou estar nessa posição, irmão. O Senhor não te mandou nessa direção. O Senhor não te mandou, aleluia, fugir. A atitude que nós temos que fazer é simples. É se voltar para Deus na hora da dificuldade. É saber que Deus é Deus em nossas vidas. Não importa o que vamos precisar fazer para voltar ao encontro do Senhor, ao centro da vontade de Deus. Se vamos precisar nos retratar com alguém, se vamos precisar pedir desculpa a alguém, se vamos precisar, irmãos, orar mais, se vamos precisar jejuar mais, não importa o que precisamos fazer, mas nós precisamos voltar para o altar. Precisamos voltar para a presença dEle. Elias voltou de onde tinha saído. Ele voltou para o lugar que Deus havia estabelecido e falado com ele para estar. Porque a caverna não era o lugar dele. Se esconder não era o lugar dele. Se isolar não era o lugar dele. Por isso que Deus falou para ele e perguntou a ele: o que você está fazendo aqui? Então nessa noite, eu quero que você faça também essa reflexão na sua vida. Façamos uma reflexão todos nós. Por que Deus te trouxe para o Ministério Betel? O que você está fazendo aqui? Por que Deus te plantou aqui? Por que Deus te estabeleceu nesse lugar? Você veio por acaso aqui? Tantas igrejas aí. Deus te plantou aqui por acaso, irmãos. Deus tem um propósito contigo, que ainda não chegou ao seu ouvido. Ninguém ainda te falou, e nem o teu coração disse. Mas Ele tem algo preparado por você e para você, porque Ele te ama. Daqui a pouco, algumas pessoas ao seu lado vão se surpreender com você. Quando Deus começar a trabalhar na sua vida de maneira tão tremenda e especial, as pessoas vão se surpreender. Mas não era esse aí o acanhado, não era esse o tímido, não era esse que estava tão afastado, parecia distanciado. Mas quando você decide voltar para o altar e para o propósito, aquilo que Deus estabeleceu na tua vida, irmãos, Deus vai fazer um novo tempo para você. Deus traz um novo tempo para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. Então nessa noite, eu quero te convidar a voltar. E eu quero orar por você nessa noite. Vamos terminar essa mensagem com uma oração. Eu quero orar por você. Eu quero que você ouça Deus falando contigo. O que fazes aqui? Senhor, em o nome de Jesus, aqui estão as vidas que o Senhor trouxe a esse lugar. Vidas que precisam de Ti, que necessitam da Tua boa mão, do Teu amparo, do Teu socorro. Vidas, Senhor amado, que foram chamadas, ó Deus, para grandes propósitos em suas vidas. Talvez, ó Deus, o inimigo esteja tentando acobertar, encobrir e pedindo o que percebam, ó Pai, aquilo que o Senhor tem estabelecido. Mas em nome de Jesus, estenda, pois, as tuas mãos, faça diferente. Mova com as águas, Senhor, sobre esse lugar. Mova sobre cada vida. Mova o coração do teu povo. Faça com que volte-se para ti. E que estabeleça neste lugar profetas, homens e mulheres de Deus, que cresçam, Senhor, em ti. E que estabeleçam aqui, ó Pai, nessa região, ó Deus amado, um lugar, ó Deus da glória, onde o teu poder se aperfeiçoe. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida nesta noite.
Em nome de Jesus. Amém, ó Deus, e amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Pastor William. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.